Bom, gente, a gente vai dar continuidade, então. A próxima palestra vai ser do Luiz, eu acho que ele já está aqui com a gente. Estou aqui, pessoal. Aí, ó. E aí, Luiz, tudo bom? Boa tarde. Certo. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Eu acho que não tem ninguém melhor para se apresentar do que tu mesmo. Beleza. Aí eu já vou te passar a palavra aí, então, para falar com a galera aí. Fica à vontade, Luiz. Obrigado por aceitar o convite. Mais um ano aí com a gente, né? Agora na versão online. Tranquilo. E passa a palavra para ti, então. Beleza. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Luiz, eu sou responsável por desenvolvimento de negócios na Hakuna. Vou falar um pouco para vocês hoje sobre algumas possibilidades aí de carreira na área de entomologia. Eu sou engenheiro de materiais, não tem nada a ver com a parte de entomologia ou de alimentos, mas me apaixonei por essa ideia faz um tempo e estou trabalhando com a Hakuna, é uma startup, hoje a gente está aqui em Piracicaba. Vou contar um pouco do porquê da Hakuna, o que a gente está fazendo na Hakuna e outros exemplos também de outras empresas no mundo que estão fazendo coisas parecidas aqui. Só me fala aí, pessoal, se vocês estão vendo a minha tela. Eu acho que vai aparecer ainda. Vocês estão conseguindo ver? Apareceu, Luiz. Beleza. Tudo certo. Bom, então, contextualizando um pouco, em 2050, nós teremos quase 10 bilhões de pessoas no mundo. E para alimentar todos os padrões atuais, a gente vai ter que aumentar nossa produção de carne em 50%, e para isso, toda a produção agrícola em 70%. Hoje, mais ou menos, 80% dos grãos, eles vão para alimentação animal. Então, pode ter um colapso na produção mundial de alimentos, e a própria ONU, ela incentiva, né, usos de proteínas alternativas. Nós precisamos de outras fontes de proteína mais sustentáveis. E quão sustentáveis podem ser essas proteínas? A gente está falando de insetos. Tem um instituto de pesquisa chamado Lux, de Boston, que eles projetam que até 2050, um sexto de toda a proteína consumida no mundo pode vir de insetos. Isso contando para alimentação animal e humana. Mas a gente não... E também, né, tem um estudo bem grande da FAO, da própria ONU, tem mais de 200 páginas, se vocês tiverem curiosidade, e é um estudo que ele estimula hábitos entomofágicos, né, que são hábitos de se alimentar de insetos, e também estimular novos consumidores de insetos. Porque hoje, mais de um terço da população mundial, quase 2 bilhões de pessoas aí, já se alimentam de insetos recorrentemente. Os insetos fazem parte do cardápio de várias pessoas no mundo todo. É um hábito que surgiu com os primeiros hominídeos. Aqui no Ocidente a gente tende a achar que é novo, mas todas as tribos ancestrais e tribos de hoje em dia já se alimentavam de insetos de alguma forma. Eles são uma fonte aí muito nutritiva de proteína, de alimentos em si. Então, tem hoje, né, de mais de 1 milhão de espécies aí de insetos catalogadas, tem mais de 2.000 espécies que elas já são catalogadas como comestíveis, em mais de 120 países por diversas culturas. E, geralmente, quando a gente pensa em inseto, a gente pensa na Tailândia, no México, né, larvas, os insetos inteiros. Geralmente, aqui no Ocidente, falando em Brasil, Estados Unidos, Europa, os insetos eles podem causar um pouco de nojo assim nas pessoas, né? Mas aí que começaram a trabalhar com insetos processados. Por exemplo, tem esse corante, né, que é a cochonilha, e geralmente ele é utilizado também como corante natural em alimentos. Eles processam de alguma forma esse inseto, e daí para a alimentação humana também é bem interessante. Vocês aqui já se alimentam de insetos sem saber. Hoje, um brasileiro normal, ele ingere mais ou menos 1 quilo de insetos por ano, que vem misturado nos alimentos, né, no chocolate, café, farinhas, molho de tomate, porque é muito difícil separar os insetos dos processos produtivos.
Então, por que não a gente comer insetos conscientemente? Hoje, nos Estados Unidos e na Europa, tem algumas empresas que elas desenvolveram os insetos processados. Hoje, a maior parte desses insetos são duas espécies, né? São grilos e tenebros, né? Geralmente, na verdade, não só duas espécies, tem algumas espécies de grilos utilizadas no mundo, mas eles pegam, desidratam esses insetos, eles trituram os insetos e fazem uma farinha de proteína. E essa farinha já está sendo utilizada para diversos produtos, né? Shake de proteína para atletas, barra de proteína, pão, macarrão, comida para pets, tudo que vocês imaginarem. É um mercado que está crescendo bastante. Mas por que os insetos, né? Se você comparar com os bovinos, eles são muito sustentáveis. Os grilos, por exemplo, para você produzir a mesma quantidade de proteína que o boi, eles utilizam 12 vezes menos alimentos. Eles utilizam 2.000 vezes menos água. Para você criar 1 quilo de carne de boi na cadeia, você gasta mais ou menos 17.000 litros de água. Para 1 quilo de grilo, 8,5 litros. Eles produzem 100 vezes menos gases do efeito estufa e também eles usam mais ou menos 4.000 vezes menos área. Os insetos eles podem ser criados, dependendo da espécie, de uma forma massal, em ambientes urbanos e controlados, também impedem o desmatamento. É bem interessante. E, além disso, eles são muito nutritivos. O grilo, por exemplo, o grilo preto, né, o Gryllus assimilis, ele tem mais ou menos 70% de proteína de alto valor biológico, né, ou seja, tem todos os aminoácidos essenciais, que são aqueles que o nosso corpo não produz, que a gente tem que obter através da alimentação. Eles têm 12 vezes mais vitamina B12 que salmão, tem ômega 3, ômega 6, né, gorduras boas, muito cálcio, ferro, zinco, e naturalmente também não tem glúten e lactose. É uma fonte bem interessante de alimentação. Os insetos, dependendo da espécie, são muito palatáveis também. Tem insetos que são muito gostosos e tem muitas texturas diferentes também. Eles podem ser aproveitados não só nessa forma processada, mas também na forma inteiros. O problema é que isso gera aqui no Ocidente uma barreira cultural grande. Não é todo mundo que está disposto a ir lá e comer um inseto inteiro, mas é interessante também essa possibilidade. Eles são muito semelhantes, né, às carnes tradicionais, nessa função de nutrição, e são até mais nutritivos, né, que a carne do boi, do frango, do porco. Isso se dá porque os insetos, eles são consumidos inteiros, né, vão todos os tecidos, todas as partes do animal, enquanto que com os animais tradicionais, geralmente a gente come o músculo, alguma parte dele que também não tem tanto nutriente igual insetos. Daí tem a questão também do risco sanitário, né? O pessoal, inseto é sujo, não pode comer, realmente. Se você for lá na rua capturar um inseto e tal, ele pode estar contaminado com bactérias, com químicos, com várias coisas, mas a gente usa um exemplo muito interessante que é o do suíno e do porco. Antigamente, não sei se vocês lembram, mas todo mundo falava que carne de porco era perigoso, podia dar tênia, todas aquelas coisas, muito em função das condições que os porcos eram criados. Hoje, já com controle muito melhor, com todas as condições sanitárias ideais da criação desses animais, esses riscos eles diminuíram muito. E é bem interessante os insetos, porque eles são uma fonte alimentar muito segura. Eles são muito distantes, né, geneticamente falando, do ser humano. Então, a chance deles transmitirem doenças, como, por exemplo, a gripe suína, H1N1, o próprio Covid, essas chances são muito baixas, né? É muito difícil passarem doenças para os seres humanos, e principalmente se eles forem criados em condições sanitárias ideais. A gente pode ver, por exemplo, esse era um exemplo de uma fábrica em Belo Horizonte, com toda a parte do processamento de grilos, desidratadoras, eles passam por tratamento térmico, então é uma fonte bem segura de alimentos. Aqui a gente pode ver alguns exemplos também de criações. Tem criações mais rústicas, né? Por exemplo, esse exemplo da esquerda, com essas telas azuis em cima, um galpão meio precário, é lá na Tailândia. Na Tailândia, hoje, tem mais ou menos, eles têm um sistema de criação familiar e muito pulverizado. Tem mais ou menos 20.000 fazendas de grilo na Tailândia hoje. Eles produzem mais ou menos umas 7.500 toneladas por ano de insetos em geral para alimentação humana. O outro exemplo é um exemplo de uma empresa francesa, e já dá para ver que as condições são bem diferentes.
eles usam outros tipos de caixa, o ambiente é controlado, temperatura, umidade, né, porque no inverno esses insetos não sobreviveriam, então é bem interessante esses sistemas. Hoje no Brasil, basicamente é criado grilos assímiles, né, essa espécie, mas no exterior eles também trabalham com outras duas espécies, que é o Aqueta domesticus, né, o grilo, o house cricket que eles falam, e tem uma outra que é o banded cricket, que é um grilo que ele parece que tem uma bandaninha, tem uma faixa. E daí tem alguns exemplos de produtos, né, por exemplo, o grilo, tem empresa já fazendo doces, chocolates, a Chapu aí do lado faz barra de proteína. Essa foi uma das primeiras empresas no mundo a começar a utilizar a farinha de grilo para produzir, né, esse tipo de insetos, de alimentos com insetos. O outro tipo de inseto que é muito usado são os tenébrios, né, as larvas de tenébrio, tem o tenébrio comum e o tenébrio gigante. O sistema de criação é um pouco diferente, só que você consegue criar eles com uma densidade bem grande. E é bem interessante também. Esses são um dos insetos que hoje são bastante utilizados também para alimentação humana, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Também é mais ou menos o processo semelhante. Existe a venda desses insetos inteiros, mas também eles produzem uma farinha com tenébrio para utilização como ingrediente em alimentos. Aqui está um exemplo, por exemplo, de uma criação massal de tenébrios. Eles são criados também de forma vertical. Isso é bem interessante porque você otimiza muito o espaço, né, a área que você está criando. Hoje já tem algumas tecnologias de separação automática do substrato dos insetos, toda a parte também de lavagem, desidratação. São tecnologias ainda nascentes, porque é um tema bem novo no mundo, essa criação de insetos para alimentação, mas isso é bem interessante e eu acredito que tem um futuro bem próspero. Aqui estão alguns exemplos também de alimentos feitos com tenébrio, né? Esses pirulitinhos aí, mais para chocar o pessoal. Essa Thailand Unique é uma empresa que ela vende diversas espécies de insetos temperados, tanto inteiros quanto em farinhas. E do outro lado tem a Insectê francesa, que eles estão fazendo cookies e bolinhos e várias coisas com farinha de insetos também. Tem um risco alimentar só, que para pessoas que são alérgicas a frutos do mar, não é recomendado a ingestão de insetos, porque pode ser que desenvolva uma alergia semelhante. Esse é o único risco alimentar dos insetos em geral. Dessas espécies, né, catalogadas como comestíveis, tem diversas espécies de insetos que são venenosas também, então vocês sabem melhor do que eu aí, é melhor não consumir qualquer inseto que vocês acharem. E daí tem um potencial de mercado interessante. Nos Estados Unidos, por ano, desde 2010, esse mercado para farinha de grilo ele tem dobrado. O Banco Barclays ele projeta que vai ser um mercado global até 2030 de 8 bilhões de dólares. É uma fatia aí bem grande do mercado de proteínas em geral, né? Proteínas suplementares, não chega perto das proteínas tradicionais, mas tem bastante para crescer. E tem essa consultoria chamada ArCluster, que eles projetam que até 2021, esse vai ser um mercado global de 1,5 bilhão de dólares e um crescimento de até 30 vezes para esse tipo de produto processado, como barrinha de proteína, granola, shake para atleta. É um mercado bem interessante e em expansão no mundo. Tem o exemplo da Exo, né, que foi uma das primeiras empresas a utilizar essa farinha de insetos como ingredientes. Hoje eles fazem barras de proteína, pó de proteína para atletas, e eles levantaram mais de 5 milhões de dólares em investimentos, já foram compradas por uma outra empresa do setor. É um mercado bem interessante. E aqui na Racuna, nosso sonho é diversificar o mercado de alimentação no Brasil através do uso de proteína de insetos na alimentação humana. A gente aposta para isso hoje na versatilidade da farinha de grilos. Ela tem essa alta qualidade nutritiva, né? Ela permite aumentar o teor proteico de alimentos à base de carboidratos, ou seja, hoje alimentos que você coloca farinha vegetal, como a farinha de trigo, por exemplo, igual um macarrão, um pão, você consegue substituir frações desses alimentos, né, dessa farinha por farinha de grilo, você aumenta o teor proteico do alimento, isso é bem interessante, visto que o perfil de alimentação do brasileiro está mudando. Cada vez mais o brasileiro procura mais proteína na sua dieta. E dá, então, para fazer um mix de produtos gigantescos, né? Granolas, cookies, pão, macarrão, o que vocês aí imaginarem.
Hoje no Brasil tem um gap nesse mercado de alimentação saudável e proteica. De um lado, a gente enxerga que existem os alimentos saudáveis, né, mais naturais, igual a Bio2, a Mãe Terra, usam produtos orgânicos, integrais sempre que possível, mas esses produtos eles não têm um grau de proteína muito alto. Por outro lado, tem os alimentos tradicionalmente proteicos, né, como whey protein, os suplementos em geral, né, barrinhas de proteína de whey, etc. Mas esses alimentos não são tão saudáveis assim, apesar de serem proteínas boas, mas eles têm muitos ingredientes químicos na composição. Com os insetos dá para chegar nesse meio termo, fazendo esses alimentos mais naturais e saudáveis com grau de proteína alta, já que a farinha de grilo ela pode durar aí até 1 ano sem adição de conservantes, quando a gente armazena da maneira correta. Hoje, com a Racuna, a gente deu um passinho atrás. Nós estávamos no mercado antigamente com algumas barrinhas de proteína artesanais, e a gente viu que no Brasil hoje é difícil ter acesso à matéria-prima de qualidade, né, a farinha do grilo. Então, a gente resolveu voltar atrás e investir um pouco mais nessa tecnologia da criação dos grilos. A gente está terminando agora um projeto PIP com a FAPESP aqui em Piracicaba, fizemos uma parceria com a Exalc e estamos colocando tecnologia nessa criação, sensoriamento, controle de temperatura, umidade, alimentação automática, e em breve a gente vai lançar de novo a farinha de grilo e algumas granolas, 2 sabores aí, doces e salgados, que uma empresa que já produz granola está terceirizando para a gente. Isso é bem interessante. E também tem a possibilidade do mercado externo. Hoje no mundo, esse mercado de farinha de grilo ele está bem aquecido, tem empresas aí diversas na Europa, Estados Unidos, procurando bastante produto. No Brasil, falando agora do mercado, o mercado de alimentos saudáveis é o 4º maior do mundo. Ele movimenta cerca aí de 130 bilhões de reais por ano. Nos últimos 5 anos teve um crescimento de mais de 98%. Por outro lado, tem esse mercado de suplementação, que movimenta mais ou menos aí 1,5 bilhão, com crescimento de 25% ao ano. E a gente acredita que os insetos conseguem entrar na intersecção entre esses 2 mercados. Tem aí possibilidades para empresas desse tipo de proteína. Além disso, tem mais ou menos 2 milhões de pessoas intolerantes ao glúten no Brasil. Dá para fazer alimentos sem glúten proteicos com inseto. E também cerca de 40% da população tem algum grau de intolerância à lactose, né? Os insetos naturalmente não têm lactose. Tem pessoas que têm essa intolerância e querem tomar um suplemento de proteína animal, né, como whey protein, por exemplo, mas é difícil achar no mercado por um preço acessível um whey protein isolado que não tem lactose. Então, o whey protein concentrado ele tem alguns problemas assim, isso pode ser bem interessante também. Tem desafios enormes nessa indústria, alguns deles são a palatabilidade, né, quão gostosos podem se tornar os insetos, como que a gente pode apresentar eles para o público, para a gente quebrar essa barreira, né, do inseto ser nojento, etc. E ainda tem muito caminho para inovação também nesse mercado. Falando desses desafios, a gente precisa formar uma massa crítica, né, mudar um pouco a cultura das pessoas. É mais ou menos o que aconteceu quando o sushi chegou na Califórnia, né, e no Brasil também é a mesma coisa. Há 25 anos atrás, era muito difícil as pessoas se acostumarem a comer peixe cru, por exemplo. Hoje em dia, em qualquer esquina, tem um restaurante japonês. E tem outros desafios também com dados zootécnicos, tecnologia de alimentos, na parte da biologia dos insetos, melhoramento genético, como que a gente consegue encurtar os ciclos de produção, né? Quais são os tempos ótimos, temperaturas ideais. Tem aí uma série de fatores que ainda precisam de muita pesquisa, não só no Brasil quanto no mundo, porque vamos comparar, por exemplo, com a criação de frango. Faz quantas décadas, né, quantas centenas de anos que o ser humano domesticou a galinha e vem criando. Hoje as tecnologias de criação de frangos, eles são abatidos aí de 30 a 45 dias, muito rápido, não tem hormônio no frango, igual muita gente pensa, o hormônio é caro, isso é economicamente inviável, mas por seleção genética, seleção de matrizes, essas criações foram muito melhoradas, tem muito espaço para isso também na indústria dos insetos para alimentação. Também a questão de nutrição,
sanidade, gestão dessas empresas, tem muitos desafios aí. A gente precisa também acabar com mitos, né? Esses mitos de que insetos são sujos, insetos são pragas. Na verdade, os insetos eles podem ser um grande aliado no combate à fome e nessa jornada, né, nessa missão que a gente tem para alimentar 10 bilhões de pessoas até 2050. E também é importante educar as pessoas e focar no futuro, né, que são as crianças. A gente percebe bastante aí com testes, com insetos, que as crianças elas são muito mais abertas a experimentar o novo, isso é bem interessante. E além de serem mais abertas, elas também tentam sempre fazer os pais comerem junto, isso é bem bacana, é bem legal assim. Então, eu vou passar um pouco aqui por alguns exemplos de outras empresas no mundo também que estão fazendo isso, né? Tem o exemplo da Protifarm. A Protifarm, na verdade, ela é uma empresa que começou com uma outra proposta, né? Eles utilizam a Black Soldier Fly, a Hermetia illucens, né? Aquele bichinho da laranja, para fazer gestão de resíduos orgânicos, e daí com essa gestão de resíduos, a larva, antes de eclodir em mosca, eles utilizam para alimentação animal. Esse também é um mercado que está crescendo muito, tem empresas já gigantes aí no exterior, e essa empresa, essa Protifarm, comprou uma outra empresa que chamava Creca, e a Creca, ela produzia essa farinha de insetos, né, tenebro, grilos, gafanhotos, aí para alimentação humana. Para vocês terem uma ideia aqui, por exemplo, essa Buffalo Insect Powder é o tenebro. A digestibilidade é muito boa, eles vendem os grilos inteiros também, né, abatidos por congelamento. Dá uma olhada no valor desse saquinho de farinha de tenebro. 100 gramas está R$ 12,75 €. Está quase aí 130 euros o quilo. Outros produtos deles aqui, o Banded Cricket, o pó, saquinho de 100 gramas, quase 250 euros o quilo. É um mercado aí bem interessante, ainda é muito caro, porque as criações elas são bem artesanais. Tem algumas empresas como essa, por exemplo, que estão colocando mais tecnologia, mas tem muita pouca escala, muito artesanal, os preços são caros. Quanto mais empresas, mais pesquisa, mais tecnologia, mais esses preços vão tender a cair no futuro. Tem também o exemplo da BIT, que ela é uma empresa norte-americana, e eles desenvolveram uma farinha para cozinhar com múltiplos propósitos, assim, digamos. É uma farinha, eles têm também farinha de trigo com farinha de grilo misturado, farinha de arroz, tem farinha sem glútens, são vários tipos de farinhas que eles desenvolveram para você, eu vou fazer um bolo em casa, vou fazer um pão. Ao invés de você ir lá no mercado e comprar uma farinha de trigo normal, você pode comprar uma farinha enriquecida em proteína, feita com insetos. É bem interessante, tem bastante saída lá nos Estados Unidos. Tem também algumas empresas que estão fazendo snacks, tipo um Cheetos, baseado em farinha de grilo também. São esses snacks proteicos. Tem aí bastante produtos, é bem interessante toda essa parte. Tem essa Edible Inc., que é uma empresa japonesa. Eles também vendem insetos desidratados, cookies. Eles fazem um mix de nuts e insetos também. Isso é bem interessante. Na Ásia, o pessoal já tem um pouco mais de costume, né, de comer insetos. Aqui no Brasil, eu acho que ainda não ia pegar muito essa parte dos insetos inteiros, mas eu acredito que com o tempo e uma mudança cultural, isso pode se tornar uma realidade também. Tem a Grub, no Reino Unido. Eles também fazem barras de proteína com farinha de grilo. O marketing deles é bem interessante também, que é essa questão de, seja diferente, junte-se à revolução, né, dos insetos, mais de 2 bilhões de pessoas já comem, vamos comer também, isso é bom para o seu corpo, é bom para o meio ambiente, é bom para o mundo, isso é bem bacana. Tem o exemplo da Chapu, igual eu citei lá no começo, eles foram uma das primeiras do mundo, começaram com barras de proteína, e hoje eles já estão fazendo, além das barrinhas, vários tipos de pó de proteína de grilo para atletas, né? Então, tem também a farinha de grilo pura, tem a farinha em forma de whey para você colocar no seu scoop lá e tomar pós-treino. É bem interessante e é uma empresa muito focada nessa parte da naturalidade, mínimos ingredientes químicos possíveis.
né, uma máxima nutrição aí falando dessa questão dos insetos. Hoje eles vendem barrinhas de proteína, eles têm diversos sabores. Para vocês terem uma ideia aí, as barrinhas deles estão por volta de $3 nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, se você for converter, sai caro, mas ainda é um produto caro. Tem poucas empresas produzindo insetos. Nos Estados Unidos, eles já são liberados pelo FDA. Tem poucas empresas lá credenciadas, né? E lá também tem uma oferta muito pequena frente à demanda. Isso é bem interessante. Aqui os pós de proteína deles, né? Uma libra aí dá mais ou menos 450 gramas, sendo vendido a $35, né? Então coloca $70 o quilo aí do pó de proteína com insetos. Então vocês veem que dá uma margem interessante, é bem bacana. Agora a gente vai para a Exo, que é uma das concorrentes da Chapu, foi uma das primeiras também. E eles pegam muito nessa tecla é muito denso em nutriente, as barrinhas que eles fazem, né? Então, tudo com farinha de grilo, focados em performance, é bem bacana os produtos dele. Também fazem as barrinhas, mais ou menos mesma faixa de preço, tem diversos sabores, isso é bem interessante. Então é isso, pessoal. Agradeço. E agora, se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Certo, Luiz. Muito obrigado aí pela palestra. Infelizmente, esse ano não vai ter degustação, né, de inseto, como nos anos anteriores a gente teve. E, bom, vamos ver se a gente tem perguntas aqui. O pessoal tá meio tímido, acho. Fiquem à vontade para perguntar aí, pessoal, se eu souber responder. E desculpem também se eu falei alguma besteira nos termos técnicos aí, porque eu realmente não sou da área e estou aprendendo muito com essa parte de insetos aí. Certo. A Graziela falou que já teve a oportunidade de experimentar um brownie com farinha de insetos. Legal, bacana. Em breve a gente vai estar lançando uma linha de granola, estamos nos finalmente aí do desenvolvimento, e vai ser bem interessante aí. Um sabor doce, um sabor salgado, é bem bacana. Certo. Bom, Luiz, eu acho que a gente não tem perguntas. Maravilha. Já já a gente inicia a próxima palestra, então. Eu queria de novo te agradecer pela disponibilidade aí, né, por vir trazer esse conhecimento para a gente aqui. E olha aqui, ó, acho que surgiu uma pergunta aqui. Sim, surgiu. Tô vendo no chat. Tu tá vendo aí também? A Érica perguntou aqui, ó, como que funciona a questão da vigilância aqui no Brasil? Esse é um ponto importante, eu até esqueci de falar e deveria ter colocado na apresentação, mas hoje no Brasil não existe uma legislação específica para insetos para alimentação humana, tanto na parte de Anvisa, quanto na parte de Ministério da Agricultura. Ou seja, não há nada que proíba, numa escala artesanal, não muito industrial, você pode vender alguma coisa assim, desde que seja feito com as boas práticas de fabricação. Mas, por outro lado, a gente está em contato com a Anvisa e MAPA. Esses dois órgãos regulatórios, eles são responsáveis por regulamentar essa atividade no futuro. O MAPA, ele vai regulamentar a sua criação de insetos, por se tratar de proteína animal, né, como é feito com ovo, com carnes, com mel, etc. E, para isso, eles vão olhar como que você cria e processa os insetos. Então, você tem que ter uma planta de criação dos insetos para isso, e na Anvisa deve ser feito um registro como um novo ingrediente. É mais ou menos como a Goji Berry quando entrou no Brasil, não tem histórico de uso no país, então você tem que comprovar a segurança alimentar. Isso também não é muito difícil, já tem um dossiê internacional bem grande sobre algumas espécies de insetos, né? O grilo, por exemplo, é liberado pela FDA nos Estados Unidos, você só vai precisar gastar um pouco com análises, com trâmites, né, de processos, mas em breve
eu acredito que isso também vai estar regularizado. E essa regularização ela é por empresa também. Então, cada empresa vai ter que ter ali a sua licença, digamos, né? Basicamente isso. Certo. Bom, agora está surgindo mais perguntas aqui, ó. Tem uma pergunta da Larissa. Ela está perguntando aqui como funciona a produção de insetos. Vocês utilizam insetos de determinada geração? A gente utiliza insetos aí da mesma geração, eu diria. Algumas poucas vezes a gente fez algum cruzamento genético com outros produtores, mas basicamente são as mesmas gerações de insetos. A gente cria eles em caixas específicas ali, com superfícies para eles terem de abrigo. Então eles vão crescendo, né? O grilo ele vira sai do ovo, vira uma ninfa. Eles vão crescendo no mesmo lote. Quando chega na fase adulta, a gente separa uma porcentagem deles para reprodução e uma outra porcentagem para o abate. Mais ou menos, eu diria, hoje, deve estar uns 5 a 10% para reprodução. E a gente vai utilizando as mesmas matrizes e utilizando as mesmas gerações, assim, né? Geração após geração. De vez em quando, a gente, com alguns outros produtores, a gente faz uma troca de matrizes para ter um pouco aí de variabilidade genética, mas vai mais de uma, duas, três gerações aí sim. Certo, Luiz. Bom, eu acho que a gente não tem mais perguntas. O pessoal gostou bastante, eu acho. E, bom, novamente, Luiz, obrigado pela tua presença, disponibilidade aí. Eu que agradeço. Bom, eu acho que é isso, então. Não sei se tem mais alguma coisa para falar. Tá, só para finalizar, eu acredito muito no empreendedorismo, né, como um fator de transformação do Brasil, geração de emprego, geração de riqueza, de renda, e nessa parte de biotecnologia ainda tem muito espaço para crescer. A gente é um país com uma biodiversidade imensa, com uma população gigante, e eu acredito que tem muitas soluções para a gente resolver aí diversos problemas da humanidade. E muitas dessas soluções vão passar por insetos, pela entomologia. Eu não sou da área, sou engenheiro de materiais, trabalhava com plásticos na parte petroquímica, mas faz um tempo que eu me apaixonei por essa ideia como um consumidor. Eu queria esses produtos mais naturais e sustentáveis. Eu queria deixar aí uma ação, né, uma chamada para o pessoal que está assistindo, que tentem empreender, achem algum nicho, achem alguma coisa. Eu acredito muito nesse poder de transformação do empreendedorismo, e ele é muito válido também, e tem um universo muito grande na entomologia para se resolver problemas aí da sociedade. Certo. Luiz, muito obrigado, então. E eu acho que é isso, gente. Beleza, muito obrigado. Vou desligar Valeu, minha câmera. Luiz, pela presença. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Bom, gente, a gente vai ter a próxima palestra do professor Fábio Ceni às 5h15. A gente vai dar um tempinho aí para vocês tomarem uma água, tomarem um café. E a gente retorna às 5h15. Só antes da gente fazer esse pequeno intervalo, eu vou pedir que vocês fiquem até o final, porque a gente vai fazer um sorteio de alguns livros. E lembrando que os critérios desse sorteio, eles vão atender a frequência. Então, a gente dá mais detalhes no final, beleza? Então, tome uma água aí, tome um café, pensem nos insetos aí, do que a gente viu aí, e a gente já volta, beleza?